Página 56 do livro número 2 de Cryon, Não Pense como um Humano. Canalização de 19 de julho de 1993, Del Mar, Califórnia, Estados Unidos. Grupo Luz de Cryon. Leitura amadora por César Guidini. Saudações. Eu sou Cryon do Serviço Magnético. Não temas esse novo sentimento, meu sócio, pois me aproximo de ti com uma intensidade muito maior do que antes. A todos os que estão reunidos nesse lugar e aos que estão lendo ou ouvindo essas linhas, digo agora que este é um momento muito doce, pois sei perfeitamente quem vocês são e vocês sabem quem eu sou. Já é um tema habitual de Cryon dizer-lhes que são amados com muita ternura. E falamos a sério quando dizemos que vocês são os guerreiros da luz a quem louvamos. Por estarem nesta sala e por lerem e ouvirem isso, vos louvamos. Por terem viajado para se sentarem diante do Espírito, embora na realidade seja o Espírito que senta aos seus pés, inclusivamente enquanto falo agora mesmo, trago comigo legiões de entidades que cruzaram a porta e que vos amam. Não se enganem sobre de quem são essas entidades, pois estão aqui em serviço para vos ajudarem e chegam trazendo-vos amor. Chegam para que o Espírito possa sentar-se aos seus pés e informá-los dos atributos da nova energia. Chegam para se sentarem aos seus pés e dizer como podem utilizá-la, como podem ser curados, como podem experimentar uma extensão da sua própria vida, como podem ter paz. Por isso, meu sócio, não temas esse novo sentimento. Um denso cone está sobre essa sala e todas as entidades humanas presentes que leem ou ouvem isto podem senti-lo se assim quiserem. E enquanto se encontram aqui, dentro dessa energia densa a que chamamos amor, podem receber a terceira linguagem, através do terceiro olho. Ainda que relaxassem completamente e não ouvissem mais nenhuma palavra humana, poderiam lê-las ou ouvi-las mais tarde, pois seguramente serão transcritas. Desejamos falar agora na linguagem que melhor entendem. Esta noite, sempre que assim o permitirem, muitas coisas circularão entre o Espírito e vocês, o que inclui muito mais do que as palavras que serão pronunciadas. Limpem a vossa mente, pois o que se segue é importante. Permitam que a doçura do Espírito encha esse lugar. Os que aqui estão hoje, lendo ou ouvindo, são queridos desmedidamente, muito para além de toda a compreensão, porque escolheram o caminho duro. Por isso vos louvamos esta noite, sob a forma de informação que vos será útil. Pedimos que mantenham a mente clara sobre o que irá ser falado. Pedimos que nos permitam falar de energia, do que ela costumava ser, do que é agora e das advertências que temos para vos transmitir sobre como podem usá-la. Como era na velha energia? Como uma ampliação da informação apresentada nesta mesma sala, no mês passado, 19 de junho, vamos rever o que foi a energia há algum tempo. Vocês encontravam-se no enquadramento do tempo linear, no qual se dá um passo depois do outro. Assim também funcionava a energia noutros tempos. Lembram-se de quando eram crianças e não tinham responsabilidade sobre a sua casa? Quando seus pais saíam, de certo deixavam alguém convosco para velar pela casa, ou se não saíam, vocês não tinham essa responsabilidade. Assim eram as coisas na recente e velha energia, até bem poucos tempos terrenos. Neste tempo não tinham com vocês toda a essência de quem são, mas somente o que lhes era permitido. Durante o período de aprendizagem, e apesar de serem peças de Deus caminhando sobre a Terra, as regras afirmavam-se mais ou menos conforme o nível de iluminação de cada um. Canalização e comunicações com o Espírito. Neste tempo, quando se sentavam diante de um canal, de um receptor, era exigido que ele abandonasse o seu veículo físico para permitir que a entidade do Espírito se apresentasse e comunicasse. Isto era muito duro para ele, pois envelhecia-o e esgotava-o prematuramente. No entanto, o indivíduo que permitia esse tipo de canalização fazia-o corretamente, por no seu contrato contar com a possibilidade de que assim deveria proceder. Então as entidades chegavam e falavam desde o outro lado do véu. Quando partiam, o humano regressava ao seu veículo. Esta era a única forma possível. Neste tipo de comunicações com o Espírito não havia responsabilidade. Era como falar com uma criança.
O espírito aproximava-se de forma linear e informava do que seria e do que iria acontecer. O espírito chegava e fornecia as regras que deveriam obedecer e respeitar, e vocês assim faziam. Cocriação. Não vos era permitido cocriar. Os milagres eram determinados com antecedência e mesmo quando aconteciam como resposta às suas orações, já o espírito os tinha disposto antecipadamente. Eram informados de que iria acontecer, para poderem preparar-se e saberem como se sentiriam quando esses eventos acontecessem, assim como para poderem assumir uma postura de aceitação. Depois, finalmente, o espírito criava essas ações para vocês. O pensamento humano não tinha consciência de boa parte dessa preparação. Da mesma maneira que em relação a uma criança deixada em casa, também não se esperava que fizessem nada por vocês mesmos. Mas o espírito estava ali, e vocês reconheciam a sua presença. Esta era a velha energia, sobre da qual leram em muitas ocasiões. Mais uma vez, somente nos últimos 50 anos foi permitido a essa energia experimentar, lentamente, uma mudança, e uma mudança frequente. Agora, estão aqui apoiados pela nova energia e pelo novo poder, um poder que conquistaram. Como é na nova energia? Esta é, de fato, a parte mais difícil de explicar e constitui a razão da visita de Cryon, do tempo que passei aqui cuidando do ajuste da rede magnética, para que vos seja possível utilizar o novo poder que adquiriram. Darei mais explicações sobre esse assunto ao longo desta mensagem. Queridos humanos, esta explicação pode ser complexa, mas é a tarefa de Cryon e o contrato do meu sócio é simplificá-la enquanto durar. Vocês têm um implante restritivo que nem sequer vos permite compreender o tempo tal como ele é. Esse implante restritivo bloqueia a compreensão de que algo pode não ter nem princípio nem fim. Por conseguinte, como podem ter a esperança de compreender a sua própria duplicidade? Ou seja, o fato de estarem divididos? Há uma parte de vocês que não reside neste momento em vocês, uma parte a que chamamos o Ser Superior, que está armazenada no outro lado. Também na velha energia foi assim, exceto que essas essências foram guardadas em lugares estranhos. Talvez se lembrem de vos ter dito que essas essências encontravam-se nos templos sagrados. Agora, porém, estão armazenadas na própria rede magnética. Presentemente, na nova energia, quando você retira a sua essência, que é você mesmo, de onde está atualmente armazenada, transferindo-a para a sua pessoa física e combinando-a com a sua duplicidade, está de fato a tirá-la da rede magnética. A energia da sua própria essência, que é o seu ser superior, está representado como luz líquida. É essa luz que flui para a humanidade quando os seres humanos assumem o seu poder, quando lhes é dada autorização para o fazerem e quando o retiram da rede magnética. Acaso vos surpreende que eu esteja aqui para ajudar a esse processo? É difícil acreditar que existe, realmente, uma parte de vocês mesmos que não está dentro de vocês, mas assim é. Quanto mais iluminação se permitirem ter e criar para vocês mesmos, tanto mais serão capazes de retirar da rede. É importante ficarem a saber o que se passa na rede magnética, pois nela há uma polaridade de que talvez não sejam conscientes. Existe uma área de armazenagem importante naquela zona do seu continente chamada Four Corners, os quatro cantos, que constitui basicamente a polaridade feminina. Esta parte está sendo trabalhada de uma forma muito mais rápida do que a polaridade masculina, que se encontra do outro lado do planeta na zona oriental. Os humanos que se encontram naquela zona sentem agudamente essa instabilidade, mas representam um desequilíbrio temporário à medida que vão retirando dali a sua essência, tendo em vista a iluminação e o poder. Tal como acontece com um armazém de energia, agora tem permissão para encher a sua própria essência humana a partir do seu eu superior, permitindo que a luz flua para o seu interior para se transformar em um ser de luz. Não será de estranhar, portanto, que quem se encontra nesta zona se sinta perturbado, pois tudo está em mudança e em deslocamento constante. As mulheres que vivem nesta zona sentem mais do que os homens,
Pelo contrário, os homens que vivem na outra zona, cuja polaridade é masculina e de onde extraem a sua energia, sentem esse desconforto mais fortemente do que as mulheres. E é assim que se pode extrair a nova energia dessas zonas, pois tem permissão para tal. Podem fazê-lo agora, quer no plano da ação, quer no plano da cura. Daqui resulta que a criança desapareceu. Agora estão cheios da nova responsabilidade. Lembram-se de quando os vossos pais vos entregaram pela primeira vez a responsabilidade da casa, por terem que sair? Nessa altura, de repente, sentiram uma seriedade que nunca tinha existido até então. Surgiu um sentido de responsabilidade que antes não estava presente. Nesta altura, enquanto crianças, vocês não tiveram consciência do que tinha acontecido para passarem a assumir esse novo poder, mas notaram que ele passou a estar presente. Esta é a chave, meus caros. Devido ao efeito restritivo do seu implante, não posso explicar o que está acontecendo. Não posso satisfazer o desejo do seu cérebro que anseia compreender a lógica de tudo isto, ao perceber-se de que algo mudou e continua mudando. Quando sentirem o que está acontecendo, poderão pedir mais, e mais vos será dado. Finalmente, acabará por ser uma coisa fácil de reconhecer. Canalização e comunicações com o Espírito. Agora, a canalização é diferente. Basta que ouçam atentamente quem está sentado na sua frente e verificar a informação. Consoante vai surgindo, reconhecendo que essa informação canalizada é muito mais clara, graças a tudo o que se passou. O Espírito pode visitá-los e amá-los pessoalmente graças a isto. Acaso, no passado, sentiram o amor que o Espírito tem por vocês? Dificilmente. Agora, pelo contrário, esse amor pode circular nos dois sentidos. Se amam o Espírito, podem reconhecê-lo abertamente nos seus pensamentos, inclusive agora, pois o Espírito ama-vos realmente. Façamos com que essa comunicação tenha dois sentidos, pois passaram a ter a responsabilidade de permitir que assim seja. Nas suas comunicações com o Espírito, as coisas são muito diferentes, o que ajudará a explicar o que está a acontecer. Ouçam cuidadosamente, meus caros, pois isto é importante. A comunicação deixou de ser linear. Vejamos. Será que quando se levantam pela manhã fazem antecipadamente uma lista onde consta: põe os pés no chão, volta à direita, vai até o banheiro, abre a porta? Por acaso fazem uma lista para se vestirem? Não. Utilizam o poder humano intuitivo de escolha para fazerem todas essas coisas, para tomarem decisões no momento certo. Voltam à direita ou à esquerda, tomam a decisão de irem para um lado ou para o outro. Não preciso de qualquer ajuda para fazer isso. Prestem muita atenção, porque é assim que o Espírito passará a trabalhar com vocês, dados serem uma peça cooperativa de Deus. Ao concentrarem-se na vida, as respostas passarão a ser dadas através do Ser Superior, consoante forem precisando delas, e não antecipadamente. Isto é incômodo? Claro que é, mas tem que sentir como funciona esse novo método para se acostumar a ele e passarem a respeitá-lo. Aceitem essa responsabilidade. Acostumem-se a receber as respostas que são oferecidas tal como precisam delas, como adultos, e não como informação avançada como esperaria uma criança. Cocriação. No que toca a este atributo, vocês passaram a ter a capacidade de criar com autonomia, como foi descrito na canalização anterior. Ao contrário do que se passava antes, agora podem manifestar nas suas vidas tudo o que necessitam. Abundância enquanto estão aqui, cura enquanto estão aqui, milagres e magia enquanto estão aqui. Há quem duvide disto, inclusivamente enquanto estou a falar, ou a lerem ou ouvirem. Mas isso é consequência do implante restritivo. Abram o coração a esse conceito, pois é seu. Sobre o implante neutralizador. Permitam-me falar do pedido do implante neutralizador enquanto estão na Terra, pois algumas perguntas foram feitas sobre este tema, inclusivamente por membros deste grupo. As perguntas foram as seguintes:
Como podem saber se receberam o implante neutralizador? Como podem solicitá-lo? Quando o recebem? Já o têm agora? A intenção é tudo. Meus caros, uma vez solicitado o implante neutralizador, não podem rejeitá-lo. Já o têm neste momento. Ainda que possa ocorrer um período de transição enquanto é aplicado, a intenção por si só encarrega-se de que ele chegue. Em consequência, não podem fazer a pergunta: já o tenho? Não obstante, o que vou dizer a seguir irá ajudá-los a compreender o que podem fazer com o implante neutralizador. Os sintomas da sua chegada continuam a ser os mesmos, como já foi descrito. Sonhos vívidos, períodos de tristeza e depressão. Mas tal como meu sócio vos disse antes, esta noite todos vocês são muito diferentes. Cada um tem um ciclo de tempo diferente. O mais importante, porém, é que alguns têm atributos kármicos tremendos e outros quase não os têm. O implante neutralizador é aquilo que esvazia todo o karma. E esta é a razão pela qual estão aqui, ou seja, para aumentar a vibração do planeta, através do caminhar através do karma, tendo em vista continuar o trabalho. Nada eleva mais rapidamente a vibração do planeta do que solicitar um implante neutralizador, uma vez que o karma se desprende tão eficientemente como se vocês tivessem caminhado pessoalmente através dele. Aqueles a quem ainda resta um karma pesado passarão por uma época mais dura durante o período de transição, em comparação com aqueles que estão quase livres de karma. Alguns receberão um implante neutralizador e nem sequer se perceberão disso. Outros passarão por um período desconfortável no processo de receber um implante neutralizador. Alguns perderão os atributos kármicos negativos e chegarão até a sentir falta deles. Isto é dramático, porque estão muito acostumados a eles, mesmo quando isso vos prejudicava. Como sabem que recebem um implante neutralizador? Bom, procurem pelo desaparecimento do karma entre vós mesmos e aqueles seres humanos com quem estão relacionados. Vejam como lidam com eles e qual é a sua resposta. Acaso têm consciência dos problemas existentes com familiares? Têm consciência do karma existente nas suas relações? Quando solicitam um implante neutralizador, esses atributos kármicos começam a esvaziar-se. Quando essa clarificação termina, ocorre uma perda pelo que as pessoas que são a outra metade da situação kármica sentirão o mesmo, embora não tenham qualquer consciência de que se passou. Esta é a chave e a forma mediante a qual vocês saberão que o implante neutro foi aplicado. Talvez perguntem: quando já dispuser do implante neutralizador, o que é que acontece a seguir? Vocês partem do princípio de que a troca de guias só ocorre uma vez. Pois bem, a informação nova é a seguinte. Ao tirarem a sua própria essência da rede magnética e ao converterem-se em seres de luz, os seus guias mudarão periodicamente ao longo do resto da sua vida. Umas vezes será desagradável, outras vezes aprazível. Faz parte, quer do seu crescimento, da razão por que nós, o Espírito, estamos aqui e porque tem que haver tantas entidades desse lado do véu para você ver. Para cada ser humano, há um exército de entidades ao seu serviço que o acompanha, esperando que ele descubra a sua iluminação até o grau em que deseja possuí-la. Em seguida, irei oferecer-lhes os elementos básicos, o ABC da nova energia e do seu uso. Durante esse processo, darei um exemplo e uma parábola. O que surge em primeiro lugar é algo que talvez venham a recordar a partir de agora, devido ao fato de poder ser humorístico. Não pense como um humano. O ABC do uso da nova energia. Número 1. Não pense como um humano. Como pode ser isso se somos humanos? Perguntarão. Acaso é demasiado pedir-vos para passarem a pensar como pensa o Espírito? Talvez sim. Não obstante, será demasiado pedir que examinem os vossos pensamentos humanos? Talvez não. Imaginem que se encontram numa estrada onde se deslocam com rapidez, pretendem chegar ao outro lado do vale e pediram ao Espírito com toda a propriedade que cocrie esta viagem com você. Sabem intuitivamente que foi correto autocriarem e assim fizeram. Já estão a caminho, mas há um problema. Antes a estrada tinha uma ponte que conduzia ao outro lado do vale.
A partir de agora, porém, e durante um certo tempo, esta ponte não existe. Apesar de tudo, continuam a viagem por essa estrada sabendo perfeitamente que a ponte não existe. O que pensaria um humano nesta situação? Bom, faria suposições. A ponte não está lá e, portanto, morrerei. A ponte não pode ser reconstruída tão rapidamente de forma a ficar pronta quando eu chegar lá. A suposição humana é esperar que a ponte esteja onde sempre esteve, feita por outros humanos, com aço e cimento, e que continue no mesmo lugar. Esse humano fez a suposição: o meu carro não poderá passar se não houver ponte, ou seja, supôs que o seu carro não consegue voar. Não pense como um humano, pense como o espírito. Quando o espírito cocria com um humano, ocorrem muitas coisas que o humano não se percebe. 2. Não faça ajustes por medo ao longo do caminho. Esta é a segunda de 3 instruções. Se pensa como um humano, sentirá medo. O que significa isso? Poderá perguntar. Significa que está no planeta por livre escolha, pois não há predestinação. Pode fazer o que escolher fazer. Não obstante, cada vez que fizer algo inapropriado, que não reflita uma cocriação com o espírito, criará karma. Assim, se sente medo e pensa como um humano, o que poderá fazer enquanto percorre velozmente aquela estrada? Poderá virar à direita ou à esquerda antes de chegar àquela ponte que a sua intuição lhe diz que não está lá. Pode decidir parar, porém fique ciente de que proceder assim gerará karma. Mas talvez você comente: mas eu disponho do implante neutralizador. Muito bem, mas o espírito responde: certo, mesmo assim volta a ter karma. Note que você mesmo acaba de o criar. Percebe de como isso funciona? Não introduza por medo qualquer ajuste ao longo do caminho da cocriação. Não pense como um humano. Assuma a responsabilidade da sua viagem. Número 3. Se pensa como um humano e tem medo como um humano, não terá confiança e irá culpar o espírito por aquilo que possa parecer-lhe uma situação negativa. Preste muita atenção a esse terceiro aspecto, pois é muito importante. Aqui estou eu na estrada, acelerando e dirigindo-me para a morte. Espírito, enganaste-me. Espírito, me atraiçoou. Agora vou me esborrachar lá embaixo porque não há ponte. Se você aceitar a responsabilidade pela viagem, o espírito não poderá fazer nada a você, porque você mesmo é o espírito. Está cocriando com ele ao longo do caminho, pensando como pensa o espírito, sem medo, sabendo que lá, onde era costume estar a ponte, haverá algo que a substitua. Tudo isto sem fazer suposições sobre de como possa ser. Então, à medida que acelera em direção ao vale, de repente vê aquilo que esperava. A ponte continua a não estar lá. Não pôde ser reconstruída por humanos num só dia. Mas espera, outros condutores estão fazendo sinais para sair por um desvio em que não tinha reparado. Um desvio que vai dar numa zona onde você nunca tinha estado e onde encontra-se uma nova ponte. Uma ponte que levou um ano inteiro para ser construída. Uma ponte que estava em construção muito antes de você a pedir. É muito mais ampla do que esperava. Tem luzes para indicar o caminho durante a noite e permite atravessar o vale muito mais rapidamente do que a outra ponte que você costumava utilizar. Durante o tempo que, entretanto, se passou, a nova ponte foi sendo construída fora da vista de todos e só se apresenta agora, precisamente agora quando você mais precisa dela. Se compreende essa parábola, compreenderá o que o Espírito tem para você nessa nova energia. Ao lidar com o Espírito, o tempo não é linear. Meus caros, estamos a construir as respostas em face das suas perguntas. Estamos cocriando antes que pergunte. Podemos fazê-lo com toda a propriedade, posto que o nosso tempo não é como o seu tempo. Uma vez mais, não devem confundir isto com predestinação. Vocês encontram-se no planeta do livre-arbítrio, mas nós temos a vantagem de saber com antecipação aquilo que irão necessitar ao longo da sua linha de tempo. Encontram-se já preparados os cenários necessários àquilo que cocriarão e manifestarão amanhã, tendo em vistas as curas,
a abundância que irá ao seu encontro e as associações que encontrarão ao virar da esquina. E já começamos a construir os cenários para aquelas interações criativas com outros humanos, que vocês ainda nem sequer conceberam. Uma viagem. Agora gostaria de vos levar a fazer uma viagem, e com ela encerraremos esta sessão. Gostaria de vos levar a um lugar quente, a muitos milhares de anos da Terra. Estamos no outono, nesta zona quente perto do mar Mediterrâneo, no interior da cidade que vocês denominam Gaza. Aqui encontramos um homem deitado de bruços no chão, um homem que se humilha sobre a terra, pois encontra-se perante um mensageiro do Espírito. Esse mensageiro reluz brilhantemente como fogo. O humano é aquele a quem chamam Abraão, alguém que hoje reconhecem através dos escritos canalizados dos antigos. O Espírito fala a Abraão, mas ele finge que não ouve. Quando o Espírito parte, Abraão levanta-se e continua com a sua vida como se não tivesse ouvido nada, confiando que o Espírito não regressará. Mas no dia seguinte, o Espírito volta a visitar Abraão e novamente o encontra deitado no chão, de barriga para baixo, sobre o pó. Nesta época e neste lugar da terra, na energia muito antiga, o Espírito aparecia aos humanos de uma forma muito diferente e os humanos receavam o Espírito por isso, mas estava correto assim. Desta vez, Abraão escutou e ouviu a mensagem, o que gerou medo no seu coração. O Espírito disse-lhe que deveria pegar no seu querido filho Isaque, aquele que nascera do milagre de uma semente adormecida da sua meia-irmã Sara, o seu filho preferido, o seu filho surgido de um milagre, e levá-lo a um lugar muito alto para ser sacrificado como uma oferenda ao fogo. Abraão sente-se mortificado, mas receia o Espírito, já que o Espírito é uma realidade para ele. Assistiu a muitos milagres e sabe que tem que obedecer. Meus caros, acaso não é irônico que vos leve a fazer uma viagem à velha energia para exemplificar a nova? Já verão em ambas as semelhanças de confiança e humanidade. Abraão sente o coração esmagado. Todavia convoca 2 criados jovens e empreende a viagem até o lugar alto que eles chamam Moriá. Demoram vários dias a chegar à base de Monte Moriá e, durante esse tempo, Abraão não faz outra coisa senão pensar e recear que o filho especial, surgido de um milagre, nascido da semente adormecida de sua meia-irmã Sara, tenha sido trazido até ali para ser sacrificado. E por isso chora. A viagem de 3 dias até o lugar alto chamado Moriá não é fisicamente difícil, mas é lenta, devido à idade avançada de Abraão, que nestes tempos conta com mais de 100 anos, o equivalente a um humano atual de 60 anos da sua cultura. Abraão caminha à frente para que os outros não vejam as suas lágrimas, mas o caminho que percorre vai ficando úmido com elas. Fala silenciosamente consigo mesmo, retorcendo as mãos. Meu Deus, por que me atraiçoaste? Por que o meu filho, nascido do milagre, nascido da minha querida Sara? Como pode ser isto? E o Espírito responde-lhe: Abraão, és amado com muita ternura. Abraão, não penses como um humano. Não tenhas medo do que te espera. Ainda que Abraão tema o Espírito, sabe também que confia nele. Assim, durante um tempo, prossegue mais forte e, ao segundo dia, como já se sente melhor, permite que os mais jovens sigam na sua frente enquanto sobem a montanha. O 3º dia, porém, apresentou-se como o mais difícil, pois Abraão voltou a ter tempo para pensar naquilo que ele julgava que ia acontecer e começou a imaginar maneiras de salvar a vida de seu filho. Pensou em saltar para a morte atirando-se pela ribanceira, mas sabia que o Espírito não lhe permitiria. Além disso, se morresse, teria de regressar a esse mesmo ponto, com o mesmo coração destroçado, a fim de passar novamente pela mesma lição. É então que Abraão começa a sentir ódio pela sua existência e desejo de que ela pare ali mesmo. Porém, tinha voltado a assinar o seu contrato e o Espírito sabia. Tanto assim que lhe disse: Meu querido Abraão, não penses como um humano. Enche de alegria o que tens ao teu lado. Finalmente Abraão chegou ao lugar que o Espírito lhe dissera para ir, mas sentia-se tão envergonhado do que tinha que fazer que pediu aos ajudantes para se afastarem e esperarem longe do local onde a oferenda ia ser feita. Uma vez mais, a sua mente estava tão cheia de medo que só conseguia ver a lâmina a afundar-se no peito do seu filho, pelo que se assegurou de que somente Deus o veria.
No altar, o seu filho Isaque, somente com 9 anos, perguntou-lhe qual a finalidade do sacrifício, e, com um controle total, Abraão informou de que se tratava do seu próprio sacrifício. Então, Isaque subiu voluntariamente ao altar, obedecendo ao seu pai, a quem amava e em quem confiava. Segundo conta a história, no último momento possível, quando o machado já descia em direção ao peito de Isaque e quando as palavras cerimoniais já tinham sido proferidas, o Espírito surgiu ante Abraão e disse: Abraão, és louvado pela tua fé. A tua descendência será grande e a tua confiança no Espírito será narrada em todas as épocas. Depois um animal foi sacrificado, assim se poupando o sacrifício de Isaque. Se Abraão tivesse compreendido o verdadeiro papel do Espírito, jamais teria permitido que o seu humano se tivesse apoderado dele. Volto a dizer que o Espírito jamais vos dará uma serpente quando o que desejam criar é uma maçã. Não está na consciência do Espírito enganar um ser humano, confundi-lo ou atraiçoá-lo. Nós apoiamo-vos em amor. Isto nunca mudou através dos tempos. O que realmente mudou foi a sua capacidade para o compreender. Agora dispõe do poder total para fazer algo que o universo nunca acreditou que viesse a acontecer. Criar enquanto se encontram em período de aprendizagem. Deter o conhecimento do amor do Espírito enquanto estão em aprendizagem, conservando o implante. Agora tem muito mais do que teve Abraão, mas tem que aprender a utilizá-lo. Meus caros, a advertência amorosa é: confie no Espírito tal como confiam em vós mesmos. Ao cocriarem conosco, não se deixem arrastar pelas suposições e pelo medo. Desprendam-se da sua humanidade e confiem que encontrarão as melhores soluções. Talvez não chegue a saber quais são, mas essa é a vossa parte do contrato. Esta noite, este é um lugar muito aprazível, onde muita coisa foi transferida para vocês de muitas formas. Tenham paz enquanto percorrem os próximos passos do seu caminho e utilizem o novo poder para os dar. E assim é. Cryon.